Salmo 107, verso 9. Porque Ele sacia o sedento. O verso 8 está falando sobre dar graças ao Senhor. O verso 9 está dizendo a razão pela qual os homens precisam dar graças a Deus. Dar graças ao Senhor. Aí ele diz assim: Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente. Ele não diz que satisfaz. Ele avança, né? Ele diz: satisfaz plenamente o faminto. Isso quer dizer que o faminto pode ser satisfeito plenamente, mas o sedento não consegue chegar a essa plenitude. Você consegue entender isso? Pastor, mas não está dizendo nada disso. Precisamos entender as Escrituras. Se fosse possível, a satisfação plena no sedento estaria aqui descrito. E talvez haja uma razão pela qual nós nunca nos sentiremos, ou melhor, nunca nos sentiremos pleno. Quando fala de sedento, nós estamos falando de água, ok? Quando fala de faminto, nós estamos falando de alimento sólido. Será que cientificamente há uma razão pela qual nós nunca nos saciamos de água por completo? Já parou para pensar nisso? Mas de alimento sim, sabe que você começa a comer, daqui a pouco você fala assim: estou empanzinado. E você passa horas, né? Mas água não. Você enche e daqui a pouco você logo começa a queimar, né? A ciência vai dizer que o nosso corpo, né, e 70% do nosso corpo é água. Olha o que Deus está dizendo. Gente, esse texto é muito profundo. Ele está dizendo que a necessidade que você tem de água é importante para a manutenção da relação com Ele. Que isso, pastor? Aquilo que nós sentimos plenamente satisfeito, encerra, nem que seja momentaneamente ou por um período, a necessidade. Você está me acompanhando? Amém? Então vamos lá. Porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Põe a Bíblia no assento aí agora. Você pode fechar os seus olhos? Vamos falar com Deus. Mas antes de você falar com Deus, olha nos olhos do sermão e fala para ele assim: o bom bastante está fraco. Diga assim: o bom, o bastante não é para você. Fala para ele assim: Deus tem, diga, Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Você pode orar agora pela vida do seu irmão? Coloca a mão sobre o ombro do seu irmão, começa a orar pela vida dele agora. Você pode fazer isso? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Mais uma vez, nós pedimos a Tua ajuda, a Tua intervenção. Que o Teu sobrenatural, ó Deus, transborde nesse lugar. Que sejamos inundados pela Tua presença. Ó Deus, que o Teu favor alcance as nossas vidas. Que nós não venhamos, ó Deus, sair desse lugar com nada menos do que aquilo que o Senhor tem planejado para a nossa vida. Nós não queremos o bom e o bastante que o inferno sopra nos nossos ouvidos. Nós queremos aquilo que o céu planejou para cada um de nós. Por isso nós nessa hora te pedimos: anula toda e qualquer investida do inferno, tampa os ouvidos dos meus irmãos contra todo o sussurro do demônio, que eles apenas ouçam a Tua voz, que essa palavra cure, que essa palavra liberte, que essa palavra transforme a vida da Tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Você orou comigo, diga graças a Deus. Fala para o seu irmão se Deus tem algo extraordinário para a tua vida. Então, eu queria falar nessa noite sobre expectativas elevadas. Como nós falamos, o nosso corpo é feito de 70% de água, né? A ciência já provou que nós precisamos de água. Água é essencial à vida, né?
Nós precisamos da água de uma certa forma para tudo. Nós precisamos da água para a nossa questão biológica, nossas necessidades biológicas. Nós precisamos beber água. Nós precisamos da água para produzir os alimentos. Nós precisamos da água para a nossa purificação, né? Você precisa da água para tudo. E esse texto dos Salmos, ele é muito interessante, que ele fala sobre a nossa necessidade básica, sobre o que nós precisamos, sobre como, sabe, essas coisas são importantes para a nossa vida. E sempre quando eu penso na água, eu penso o quanto ela é poderosa, né? Tem aquele ditado que nós costumamos dizer, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Gotas vão ali no mesmo lugar e daqui a pouco ela consegue vencer o intransponível, né? A continuidade. Quando você pensa a água na força da natureza, é algo absurdo, né? A água é algo incontrolável. Como é que você controla? A água fala sobre o Espírito de Deus. Mas não é sobre água que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre o que o salmista diz. Sobre a afirmação do salmista. O salmista vai dizer que ele sacia a sede. Então ele está falando de uma necessidade que nós temos, que grita, né, dentro de nós. Mas você sabe que o nosso corpo é inteligente. O nosso corpo se regula, né? Então, quando o seu corpo começa a mandar sinal que você está com baixo nível de água no corpo, ele começa a mandar um sinal para o seu cérebro diz para você o quê? Que você está o quê? Com sede, você precisa repor. Só que quando você recebe esses sinais insistentemente, e você ignora esses sinais insistentemente, seja por razões das mais diversas, porque o corpo vai se autorregulando, e não que você não tenha necessidade mais de água, mas seu corpo vai começar a te enganar. Ele começa a entender que há uma escassez, há uma falta, e que não tem. Então ele começa a fazer o quê? Preservar o que você tem, não é isso? E aí nós começamos a sofrer aquele processo de retenção de líquidos, né? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque às vezes nós somos distraídos demais. Estamos perdendo tempo demais. E o que tem acontecido como reflexo disso é que nós estamos deixando de ter sede. Mas não sede de água. Sede de Deus. Tantas coisas estão nos distraindo que nós estamos perdendo aquela necessidade de estar diante de Deus. Eu me lembro que quando eu me converto, irmãos, para falar qualquer coisa que eu tinha que falar, a primeira coisa que eu fazia é: Deus, o que eu falo? Os dias vão passando e você começa a achar que você pode dar respostas para a sua vida sem que você vá buscar Deus. Assim como o corpo acostuma a viver sem a água, mesmo que seja extremamente necessária para a sua sobrevivência saudável, para o seu equilíbrio, para a homeostase, ela começa, a aprender a recompor, a colocar outras coisas. Nós vamos aprendendo a viver longe de Deus. E nós começamos a culpar a Deus por algumas coisas da nossa vida. Nós vamos ajustando, nós vamos nos permitindo ser distraídos, e nós não somos distraídos com coisas ruins, não. Nós somos distraídos com coisas boas. Quantas coisas boas têm nos distraído? E nós começamos a ter uma vida irrelevante. O que eu tenho já é mais do que eu mereço. O que eu tenho é fruto da misericórdia de Deus. Não é a misericórdia. Você está comendo das migalhas que caem da mesa. Porque a misericórdia de Deus traz para a gente consciência de quem nós somos e nos motiva e nos impulsiona
para a abundância de Deus que está disponível para a nossa vida. Você entende isso? Nós vamos acostumando a viver assim. E isso vai acontecendo naturalmente. Eu sou uma pessoa, eu preciso falar de mim, não para que você ache que tem que me seguir, mas para você entender que eu sou muito intenso em tudo que eu faço. E pessoas que são muito intensas, assim como eu acabo procurando para ver a história, conhecer a história, olhar. Eu não gosto de ninguém que tudo para ele é simples, que tudo para ele tá bom. Eu sempre estou atrás de alguém que, sabe, ele chegou no nível, ele quer ir para outro nível, sabe, para alguns é querer aparecer. Na minha cabeça não, são pessoas que querem marcar a vida. Se a vida é de passagem, se nós estamos de passagem nessa terra, ok, eu entendo que eu estou de passagem nessa terra, mas vamos passar direitinho na terra? Vamos passar direitinho na terra? Como assim? Vamos passar marcando a vida das pessoas, vamos passar fazendo coisas boas, vamos passar desfrutando do que essa terra tem de bom. Ah, mas que loucura é essa? A Bíblia diz que nós comeremos melhor dessa terra e está disponível para a gente. Por que viver uma vida miserável? Por que viver uma vida medíocre e achar que é isso que Deus quer? Querido, você está se contentando com as mentiras do diabo a respeito do que Deus quer. Você nunca se deu o trabalho de dobrar os joelhos e dizer assim: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu sei que não pode ser essas coisas que estão aqui, porque o Senhor é um Deus supremo, o Senhor tem o governo de todas as coisas estão debaixo das suas mãos, não há quem possa impedir o seu agir. Não é possível que eu, como filho, tenha isso como herança. Você entende isso? Olha para o seu irmão, diga para ele assim: nada, diga mais forte assim, nada que não seja extraordinário não é para você. Você entende isso? Voltando aqui, em 2015, o mundo do esporte se choca com a saída de um dos maiores atletas de basquete. Preste atenção. Da história do planeta. 2015, um atleta chamado Kobe Bryant para o mundo e diz: não vou jogar mais basquete. Chega. Depois de uma partida, numa entrevista ele diz: eu relutei muito tempo em aceitar que eu não tenho mais prazer, eu não tenho mais paixão pelo basquete. E se eu não tenho mais paixão pelo basquete, o basquete não me merece mais. Eu preciso sair. Gente, nós estamos falando de um garoto, de um homem que chegou ao topo. Quando o topo tinha Magic Johnson, quando o topo tinha Michael Jordan acabando, né? Quando os tops dos tops do basquete jogavam. Um camarada que sonhou jogar basquete pegando meia e jogando com o pai numa cesta, que nem dinheiro para bola ele tinha. Com 6 anos de idade, ele disse para o pai que ele seria um dos maiores jogadores de basquete do planeta, que ele jogaria nos Lakers e que ele, assim como o Magic Johnson e todos os outros que passaram ali, ele marcaria a história daquele clube e todos lembrariam dele. Ele chega no topo do topo, no auge do auge, e diz: perdi a paixão. E ele ainda tinha basquete aí, disposição para jogar talvez mais 5, 10 anos em alto nível. Mas uma coisa aconteceu: a paixão foi embora. Sabe o que é a paixão? Eu quero trocar hoje essa paixão que o Kobe Bryant disse. A sede de vitória foi embora. A sede foi embora. Deus, preste atenção, sacia plenamente os famintos e sacia
os sedentos. E sedentos hoje recebeu uma porção, amanhã quer mais, porque tem paixão para ir mais profundo. Você está entendendo? Hoje, mas ele é insaciável. Sim, porque o seu organismo consome o tempo todo. Nós somos aqueles que precisamos consumir a bênção de Deus, aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, para que ele derrame mais. Sabe por quê? Ele disse para aquela mulher no poço de Jacó: eu sou uma fonte a jorrar, e quem beber dessa água vai jorrar, vai jorrar. Você está entendendo isso? O que Deus tem para você não é algo para te saciar para agora. Tem gente achando que o que já viveu em Deus é o suficiente. Querido, bota fogo nessa paixão aí, enche o teu coração de fogo, porque Deus tem muito mais para a sua vida. Não permita que a paixão acabe. Não permita que a sede acabe. Pastor, como é isso? Nós vamos nos adaptando às circunstâncias. Nós vamos nos modelando aquilo que nós estamos vivendo. Não aceite a condição de vida que você tem. Não aceite o momento que você está vivendo. Pastor, o senhor está falando de quê? De vida financeira? Não, eu estou falando de tudo. Eu estou falando de você abrir a porta da sua casa e falar: ó poderoso, fala comigo hoje. E por onde você for passando, pessoas vêm te encontro dizer: o mestre manda te dizer isso, o Senhor manda te dizer aquilo. Sabe, querido, ele é uma fonte inesgotável. Ele não fala com os seus apenas quando ele quer, mas quando tem gente que tem sede dele. Se você tem sede dele, ele vem saciar. Mas hoje, todos os dias, em todo o tempo, qual o nível que você tem hoje do Senhor na tua vida? A paixão, quando vai embora, acabou. Você já viu o relacionamento? Você viu o relacionamento? Sem paixão, irmão, acabou. Pastor, como é que é isso? Eu vou estar casado com a mulher 50 anos, ter paixão todos os dias? Vai, meu irmão, porque você não olha as circunstâncias, você não olha o aspecto, é o que está dentro de você, é o fogo que está dentro de você, que faz todos os dias você dizer: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não sei viver sem, eu não sei viver longe. Você está entendendo isso? Olha para o seu irmão, diga para ele assim: que tipo de vida você tem vivido? Fala para ele assim: o quanto você tem se distraído. Diga assim: o quanto você tem se distraído. Meu irmão, nem sempre foi assim. Lembra? Aí fica com aquela história de saudosismo. Quando eu me converti. Quando? O Deus que você conheceu quando você se converteu, se envelheceu que nem você, está limitado a você? O que mudou? Por que o Deus que você conheceu há 10, 15, 20 anos atrás não te empolga mais, mas empolga o que está conhecendo Ele hoje? O problema é o Deus que você conheceu, ou o problema é você que se adaptou a viver sem ouvir Deus? Você acorda e está tudo certo. Isso é coisa de religioso maluco, isso é coisa de pentecostal doido, isso é coisa de gente doida. Querido, não é coisa de gente doida. Gente que tem sede de Deus, acorda e diz assim para o Senhor: eu quero ouvir a tua voz hoje, eu quero ter visões hoje, eu quero hoje ouvir algo que você tem para a minha vida. Quer viver uma vida como qualquer um vive? Que chega, passa pela vida: converti, 50 anos de convertido no Evangelho. O que você fez? Falei para alguns do Evangelho. A minha vida é o testemunho. Testemunho de quê? Saiu fogo de você. Gente andou quando você passou. Gente teve vista quando você passou. Gente foi batizada com o Espírito Santo. Gente olhou para a sua vida e falou assim: eu quero o poder que manifesta na vida dele. Você entende isso? Paixão. O quanto você tem de paixão por Deus? Eu não consigo mais. Você não consegue, é porque você não tem paixão por Ele.
Você estava preocupado com as mãos. Você nunca conheceu o coração dele. Olha para o teu irmão aí. Fala para ele assim: uma coisa. Diga assim: uma coisa você precisa. Fala para ele assim: ter sede. Deus, diga assim: Deus não te criou para viver uma vida medíocre. Você não vê esse mundo, meu irmão, para passar uma vida, para ter um ministério, para fazer algumas missões. Você vê esse mundo para marcar esse mundo. Irmãos, você vê esse mundo para fazer coisas grandes e relevantes. Você pode levantar sua mão direita e dizer: eu vim esse mundo para fazer coisas grandes e relevantes. Só quem fazem coisas grandes e relevantes são pessoas apaixonadas, sedentas por Ele. Sabe por que muitos estão perdendo a sede? Porque os sonhos não se realizaram. Isso é um motivo de frustração de muitas pessoas. Mas o texto, o salmista diz que Ele satisfaz. Por que Ele não satisfez o seu coração? Por que eu não encontrei a pessoa certa? Por que os diagnósticos médicos ainda são extremamente desfavoráveis? A minha casa e a minha família. Porque você ainda não entendeu o que Deus tem para você. Deus não tem para você, meu irmão, alívio de vida. Tem gente achando que a vida com Deus é entrar numa zona de conforto, de alívio de vida. Deus não tem isso para a gente. A proposta de Deus para a gente não é um lugar, preste atenção. Mas a Bíblia diz que nós teremos paz, sim. Mas a paz que excede todo entendimento, essa paz que excede todo entendimento, é a paz que é proposta no meio da tempestade. Que quando todos estão desesperados, você aprende como Pedro a dormir no meio das circunstâncias que você não controla. Num primeiro momento, fica desesperado e acorda o mestre e diz assim: ei, tu não te incomodas que o barco está afundando? Mas depois, no seu tempo, depois que aprendeu, ele deita, ele dorme entre os carcereiros, porque ele sabe que Deus vai fazer exatamente o que precisa ser feito. Quem tem paixão, quem tem sede, não deseja que os seus sonhos se realizem ao seu gosto, à sua vontade. Procura conhecer os sonhos de Deus para a sua vida. O que tem roubado de você a sede? Olha aí para a pessoa que está do seu lado, pergunta para ela: o que tem roubado? Fala para ela: o que tem roubado? Você pode perguntar ao outro, diga assim: o que tem roubado a sede? A condição para uma vida abençoada é ter sede. Mas você tem mais sede de dinheiro, de vida abundante, do que sede da vida de Deus. Você tem mais sede de uma família saudável, né? Pastor, mas todos nós queremos, sim. Você tem mais sede dos seus filhos médicos, engenheiros, doutores, do que profetas. Você tem mais sede de ser reconhecido pela essa terra do que ser ouvido e lembrado por Deus. Nós queremos que o nosso nome fique estampado, que tenhamos milhões de seguidores, mas não queremos e não nos preocupamos que o céu nos chame pelo nome. Que igreja nós somos hoje? Que povo nós somos hoje? Nós temos sede do quê? Nós temos sede da fama ou temos sede de Deus? Nós queremos como igreja o quê? Mudar a vida de pessoas para que pessoas conheçam a Deus ou para que pessoas conheçam uma placa de uma igreja? Nós temos sede de quê? A condição para uma vida abençoada, irmão, você ter sede de Deus e não das coisas de Deus. Você entendeu isso?
Nós estamos muito mais preocupados que as pessoas vejam a glória de Deus se manifestando na nossa vida do que ter a glória de Deus. Você entende? Ah, pastor, mas nós não podemos. Querido, eu não estou falando de se apropriar da glória, mas perceber ela se manifestando, de você ser íntimo de Deus. Será que o céu te conhece? Será que você já fez essa pergunta? Será que o céu te conhece? Será que o céu sabe quem você é? Será que tem anjo dizendo: ei, Senhor, faz alguma coisa? Eu imagino que quando eles estavam armando para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, os anjos estavam dizendo: ei, Senhor, vai deixar, não vai trazer o livramento agora, não vai fazer agora. Eu imagino Deus dizendo para ele: filhos, acalme o coração, porque quem vai descer sou eu, e eu que vou entrar na fornalha com eles. Eu vou surpreender os meus meninos. Você está entendendo isso? Deus quer te surpreender. Mas será que você tem sede de Deus ao ponto de Ele falar assim: ei, não toca, como Ele fez com Jó, porque Ele é meu? Nós temos sede de ver, sabe, coisas acontecendo, mas não temos sede de ver Deus. Queremos paralíticos andando, queremos cegos enxergando, mas quando você tem sede de ver Deus, o salmista diz: uma coisa pedirei ao Senhor e buscarei, que eu possa habitar na casa de Deus. Ele estava dizendo da igreja, não, ele estava dizendo da presença de Deus, de ficar ali prostrado, para que eu possa desfrutar da beleza da sua santidade. Você está querendo o quê, querido? Você está querendo que o poder se manifeste, mas você não quer o dono do poder. Nós não estamos tendo sede de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ele assim: profetiza hoje. Diga assim: profetiza hoje. Por que há escassez de profetas no nosso meio? Porque está faltando gente que tenha sede de ser boca de Deus, que tenha sede de Deus. Deus te chamou, querido. Deus vai cumprir. Deus não colocaria coisas no seu coração que Ele não fosse suprir. Deus não colocaria coisas na sua mente se Ele não fosse fazer. O nosso problema é que nós estamos nos adaptando. A igreja é assim mesmo. A igreja funciona assim agora. A igreja pode ter tudo, mas a igreja não pode perder a essência de igreja. Você entende? A igreja não pode perder a essência de igreja. Esse é o lugar onde o mundo precisa encontrar a saída, e a saída está na tua vida. Aí você fala assim: vai lá na minha igreja, que você vai conhecer minha igreja, e minha igreja vai te ajudar. Calma aí, pastor, você está dizendo para ele não ir na igreja? Não, estou dizendo para você que o que chegou para você é para você, profeta, é para você, homem de Deus, mudar o quadro e dizer: depois de sarado, vamos. Quanto você tem sede de Deus? Olha para o seu irmão assim, diz para ele assim: Deus nos satisfaz no nível das nossas expectativas. Não permita que aquilo que você vê limite o poder daquele que é sobre você. Você entendeu isso? Deus te satisfaz no nível dos seus limites. Mas sabe o que acontece com você, querido? Você está vendo algo e você está limitando aquilo que Deus tem para a sua vida por conta daquilo que você vê. Coloca a mão no ombro do seu irmão e fala para ele assim: hoje, diga assim, hoje a profecia de Joel, diga-se, a profecia de Joel vai se cumprir novamente na sua vida. Eu vejo às vezes as pessoas falando, né? Cumpriu no Pentecoste, como se fosse um fato isolado e que Deus não tivesse mais poder. Ei, querido,
Essa promessa se cumpre todos os dias para aqueles que têm sede dele. Sede dele. Tem sede? Tem sede? Vai viver o que Deus tem para você. Tem sede? Mergulha nas águas. Tem sede? Vai atrás. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: não limite o poder de Deus na tua vida. Mais forte, diga assim: não limite o poder de Deus. Fala assim baixinho para ele: quanto mais você espera, diga assim, quanto mais você espera, mais você recebe. Pai normal fala assim: já te dei o suficiente. Pai celestial fala para você: toma, toma, toma. Você está entendendo isso? Toma, vai, vai. Alguém vai dizer para você: você já tem o que você precisa. O Deus do céu vai dizer assim: não, já que você está distribuindo o que você tem recebido, toma mais, toma mais, toma mais, toma mais, toma mais, toma mais. Só precisa gente que tenha sede de mais de Deus. Você veio para o culto para quê? Bater palma? Hã? Eu me lembro que eu rodava tudo quanto era monte. Eu falava assim: Senhor, eu tenho que ser batizado no Espírito Santo. Que loucura é essa? E qualquer igreja que eu entrava, eu olhava alguém assim, estava falando lindo, podia até ser um diabo me enganando. Eu já colava perto e falava assim: se esse incircunciso feioso está falando, fala comigo também, me batiza aqui. Sede de Deus. Pastor, e depois que você foi batizado com o Espírito Santo, como é que ficou? Eu fico com mais sede ainda. Eu tenho mais sede ainda. Mais sede, mais sede, mais sede. Irmão, você que tem sede, você não quer sair. Você que tem sede, você não quer sair. Línguas estranhas vêm, e Deus traz visões. Deus vem trazendo coisas novas, e Deus vem renovando. Deus vai pegando tudo velho, vai jogando fora. A água nova vai expulsando a água suja, marcada pelo pecado. A água suja marcada, sabe, pela tristeza. A água, sabe, da decepção. A água da humilhação vai embora, e a água nova vem entrando, vem refrigerando a sua alma, vem lavando o seu ser e vai te levando para uma dimensão além com Deus. Mas para quem tem sede, o segredo é ter sede. O segredo é estar insaciável. O segredo com Deus é ser insaciável. Ele disse para a mulher: mulher, se tu entendesse da água que você beber, você vai ser uma fonte a jorrar. Se tu entendesse que esse que está te pedindo água é essa fonte inesgotável, ele está dizendo para mim e para você: nós não entendemos que ele é uma fonte inesgotável. Ele não é sazonal, ele não é temporal, ele não age na nossa vida por temporada. Olha, essa temporada eu estou cheio do Espírito Santo. Não, você está cheio do Espírito Santo se você tiver sede. Hoje, amanhã, depois, até o Senhor vir te buscar. A igreja não pode viver sem o Espírito Santo. Nós estamos abandonando o Espírito Santo. Estamos vivendo com metodologias, com planos e projetos. Tudo isso é louvável, mas a igreja precisa do fogo de Deus. A igreja precisa do Espírito de Deus. A igreja precisa ser governada pelo Deus dos céus. A tua vida não é nada sem o Espírito de Deus. Que é isso, pastor? O que acontece na criação? O homem é formado, mas ele está de pé. Imagem e semelhança de Deus. Mas vida é o fogo, é o Espírito de Deus. Aquilo que Ele soprou. Sabe o que está acontecendo conosco? Temos cara de crente, aparecemos como crente, vivemos como crente, andamos como crente, mas está nos soltando o Espírito de Deus. Precisa haver fogo de Deus. Precisa haver fogo de Deus. Precisa haver fogo de Deus. Você pode falar normal, mas tem que sair fogo. Precisa sair fogo da tua vida. Você pode até tratar coisas normais, mas você não é normal. Fala para o seu irmão: o bom o suficiente
Tá fraco, diga assim: o bom o suficiente não é para você. Diga assim: Deus tem. Mais forte, diga assim: Deus tem coisas novas todos os dias. Nós estamos vivendo vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Meu irmão, escuta o que eu vou te dizer. Você tem que estudar sim para passar no concurso. Você tem que estudar sim para você ter a melhor vida. Tem. Mas você não pode viver a sua vida ignorando que você tem um Deus que pode te pensar do meio do nada, te colocar num lugar que ninguém consegue explicar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com gente aqui que tem sonhos e projetos de Deus, que acha coisa grande demais e está começando a deixar no canto. Um menino de 6 anos sonhou jogar basquete, alcançou o topo, alcançou o lugar mais alto para que o maior jogador de basquete do planeta pudesse dizer: cara, esse é o cara. Meu irmão, em nome de Jesus, se o mundo secular, se pessoas comuns conseguem alcançar alto nível, porque você que tem um espírito excelente do Deus soberano, aquele que, fala para o seu irmão assim: deixa eu te lembrar, Ele está assentado no alto sublime trono, até que me digam o contrário, ninguém derrubou Ele daquele lugar. Fala para ele assim: a tua falta de fé, diga, a tua falta de fé não muda o poder dele. Às vezes parece que ele foi derrubado, foi deposto. Alguém, o cantor, sabe, tirou ele e sentou no lugar dele. Ninguém pode com o nosso Deus. Ninguém pode com o nosso Deus. Acorda todos os dias e diga: eu sou filho daquele que ninguém pode. Se ninguém pode com meu Pai, ninguém poderá contra a minha vida. Você crê nisso? Levanta a tua mão direita aí o mais alto que você puder. Fala para ele assim: eu não vou me permitir. Diga: eu não vou me permitir viver. Diga: viver por aquilo que os meus olhos veem. Diga assim: eu vou viver por uma promessa que Ele me fez. Deus não satisfaz alma duvidosa. Deus não realiza na vida do negativo. Ele não satisfaz o indeciso. O texto é claro: Ele satisfaz a alma sedenta, a alma cheia de expectativas. Como é que você faz? Irmãos, ter uma alma cheia de expectativa, ter uma vida cheia de expectativa, é muito interessante. Porque você vai para um lugar onde você é caçoado o tempo todo, você é ridicularizado o tempo todo. Se você dividir o que Deus colocou no seu coração com gente comum, as pessoas acham, como os irmãos José achavam, que a túnica, sabe a túnica, o que podia ver? Era tudo o que estava de especial sobre a vida de José. Tem gente que acha que tudo que é de especial que está sobre a sua vida é o que elas conseguem ver. As pessoas acham que o que tem de especial na sua vida é o que elas conseguem materializar. Elas são tão pequenas e tão medíocres que elas acham que é isso. Então elas tentam roubar isso, elas tentam tocar nisso.
Elas tentam manchar, você já viu? Elas tentam manchar você. Tem gente que não suporta, sem saber. Elas não entendem porque elas não suportam você. Porque o que está sobre ela, o Espírito que está sobre ela, sabe o que está depositado em você. Entende? E a grande estratégia do inferno é fazer você se acomodar com aquilo que não é seu. Entendeu? Você vive a história dos outros. Você vive o que os outros vivem. Você vive em torno do que os outros conquistam. Você vive em torno do que as pessoas têm. Você vive em torno da túnica do teu José. E quando você vive em torno da túnica do teu José, você pega o teu José e tenta esconder o teu José. Só que os Josés dessa terra não podem ser escondidos. Eles não podem ser mortos, eles não podem ser paralisados. Eles nunca vão entrar num lugar de anonimato. Porque o que faz os Josés dessa terra sabe resplandecer. Não é a túnica, não é o carinho daqueles que você podem ver, mas é a escolha do soberano. Você entende? Você entende? Eles ficavam ali dizendo: esse menino quer aparecer. Eles não tinham ideia do que Deus havia colocado dentro do menino. O menino não tinha ideia do que havia sido posto dentro dele. Irmãos, a gente não tem ideia do que Deus colocou dentro do nosso coração. Não se engane com as ofertas, não se engane com os sons do inferno dizendo: tu é uma bênção, tu é maravilhoso, tu pode isso, sai desse lugar que você vai prosperar, faça isso que você vai crescer. Não se engane com as propostas do inferno. Ei José, você pode ir até para o calabouço, você pode ficar até esquecido, mas quando o mestre te chamar, você está entendendo? A sede era a mesma em todo o tempo. Não havia nada para regular a decisão de José na casa de Potifar. O que regulou a decisão na casa de José, na casa de Potifar, na vida de José, foi a sede de Deus. Quem tem sede de Deus não desiste nunca. Quem tem sede de Deus pode até por algum momento ficar triste, porque todos nós entristecemos. Eu imagino que teve tempo na vida de José que ele falou: cadê aqueles camaradas que eu revelei os sonhos? Eu pedi a eles que eles se lembrassem. Deus, meu irmão, Deus não aceita intermediários com os Josés. Deus trata direto com aquele que Ele escolheu. Se você tem sede e se você não permite que a sede se esgote, se você continua sedento por Ele, não importa a luta que você está vivendo, não importa a dificuldade que você está enfrentando, não importa as circunstâncias, se você mantém a sede, eu quero te dizer uma coisa: pode se passar 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, não sei quantos anos, mas quando Ele te chamar, Ele não vai te tirar para um lugar qualquer, Ele vai te colocar num lugar de excelência. Deus só satisfaz quem tem sede. Bom bastante não é o teu lugar. Deus colocou coisas grandes dentro de você. Não se iluda com a túnica. Ele não tem uma túnica para você. Túnica tem os pais comuns. Ele tem uma coroa e um anel de autoridade para colocar nas suas mãos. Ele tem algo maior para a tua vida. Você entende isso? Bota a mão aí no ombro do teu irmão. Fala para ele assim: eu não sei você, mas eu sei que ele tem algo de autoridade para a minha vida. Diga aí para ele assim: o inimigo. Diga assim: o inimigo não vai, diga, me enganar. Fala para ele assim: eu vou manter a minha sede em Deus. Fala: eu quero ter sede. Chega de se autorregular. Chega de dizer que a vida é assim mesmo.
que você pode viver assim. Você tem que vir num culto, sabe? Eu vou ouvir alguma coisa e vou sair. Vem no culto e diz: Senhor, me usa naquele culto. Me mostra um varão, me mostra uma varoa, me mostra alguém que precisa de uma palavra, porque eu quero ver se o Senhor é Deus poderoso na minha vida. E me usa. Chega de vir para um lugar, encher, se abastecer e sair saciado, satisfeito. Fala para o Senhor: hoje eu vim ser treinado mais um pouco. Pedro aprendeu direitinho. Pedro aprendeu a dormir no Senhor, a descansar no Senhor, a confiar no Senhor. Pedro aprendeu a ter intrepidez em Deus. Pedro aprendeu a fazer coisas que ninguém podia fazer, senão Deus. Pastor, onde o Senhor quer chegar? Quando você tem sede de Deus, Deus faz coisas que você não pode fazer na tua vida. Você entende isso? Deus faz coisas que você não pode fazer. Deus não te criou para viver uma vida qualquer. Você não foi chamado para viver pelos movimentos da vida. Deus tem coisas lindas para fazer. Deus quer fazer coisas lindas nos nossos dias. Mas está faltando gente que espere mais de Deus. Está faltando gente que tenha mais expectativas em Deus, mais paixão pelo poder de Deus. Nós estamos com os nossos pensamentos adaptados às escassez. A escassez de homem de Deus, a escassez de profeta. O que está nos faltando é sede de ver Deus. A sede de ver Deus se manifestando. Porque o meu Deus é inesgotável. Você entende isso? Ele é inesgotável. Ele é inesgotável. Não ponha limites ao que Deus quer fazer na tua vida. Não ponha limites ao que Deus quer fazer na tua vida. Caioaba, não ponha limites o que Deus quer fazer nesse lugar. Não ponha limites. Sede de Deus. Nós precisamos ser uma igreja sedenta por Deus. Porque quando nós tivermos sede de Deus, Ele vai vir a esse lugar. E quando Ele encher esse lugar, que é você, quando Ele encher a tua vida, virão moribundos de toda parte da terra. Virão pessoas de todos os lugares da terra para poder ver desse Deus. Tenha sede de Deus.